exerce cada vez com mais desenvoltura o papel de legislador positivo, ou, por outras palavras, exerce o ativismo judicial. E suas decisões têm produzido eficácia muito além das partes envolvidas no processo, em razão dos efeitos vinculantes de suas decisões, tanto no controle difuso quanto no concentrado. Com isso, as decisões judiciais passam a ter aplicação generalizada, que até pouco tempo era a generalização, atributo exclusivo da norma emanada do Poder Legislativo. Além disso, são produzidas tantas normas inconstitucionais no país que o Judiciário é constantemente convocado a afastá-las do ordenamento, gerando nos jurisdicionados a sensação de instabilidade. Mais grave, as decisões judiciais com efeito amplíssimo não têm se mantido estáveis em razão das mudanças jurisprudenciais. Os tribunais superiores que julgam matéria tributária têm revisto sua própria jurisprudência com uma frequência incomum. O Poder Executivo, de sua vez, serve abusivamente das medidas provisórias, decretos e outros instrumentos normativos, invadindo a competência do Legislativo. O Poder Executivo cuida do contencioso administrativo, julgando legitimamente, diga-se de passagem, com a mesma eficácia do Poder Judiciário, matéria tributária, quando as decisões são favoráveis ao contribuinte. Exerce, porém, o Poder Executivo, ilegitimamente, funções típicas do Judiciário, ao decidir, por meio de ato normativo, baixado por autoridades fazendárias, que legislações de outros estados da Federação são inconstitucionais, atribuindo seus efeitos dentro do território em um ambiente de guerra fiscal. E o Poder Legislativo, cada vez mais atrofiado no seu papel de criar o direito positivo, apenas dá legitimidade às normas emanadas pelo Executivo, convertendo medidas provisórias em lei, tomando poucas vezes a iniciativa de um projeto de sua autoria. Ou seja, o Poder Judiciário legisla cada vez mais, o Poder Executivo legisla e julga cada vez mais, e o Poder Legislativo é cada vez menos poder. Não se questiona que o princípio da separação dos poderes possa ser objeto de releitura ou de ser reinterpretado, de modo a flexibilizar o campo de atuação de cada um dos três clássicos poderes. Mas não há dúvidas de que o respeito à separação dos poderes está intimamente vinculado à eficácia do regime democrático. Cabe lembrar, pelo menos, 3 casos recentes de ativismo judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o primeiro, eu diria, que é um ativismo em sentido forte. Foi o que tratou do tema da fidelidade partidária. Neste particular, a minha posição pessoal seria a mesma do ministro Eros Grau, vencido na matéria. Entendeu o ministro que a Constituição tratou de modo expresso e exaustivo, no artigo 55, sobre as causas de perda de mandato, e que a troca de partido não seria uma dessas causas. Na oportunidade, o ministro assim se manifestou, abre aspas, consta que o Poder Legislativo vem atuando em direção à implantação de uma reforma política, no bojo da qual o item da fidelidade partidária compõe-se entre os temas prioritários. Por isso mesmo, diz o ministro, a usurpação pelo Poder Judiciário de função do poder constituinte derivado já em si consubstancia quebra constitucional. Este é um tema sensível que trata dos limites do poder de criação do Judiciário ou dos limites do seu ativismo. Alterar o texto constitucional é tarefa do poder constituinte derivado. Ao tribunal compete a sua aplicação. Segundo caso importantíssimo foi da DIN 2240, no qual o PT pedia a declaração de nulidade da lei que criou o município Luiz Eduardo Magalhães da Bahia.
em 2002, quando ainda se encontrava pendente a promulgação da lei complementar prevista no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, a definir o período em que os municípios poderiam ser criados. Conforme acentuou o ministro relator, a interpretação literal e a aplicação automática do dispositivo, mediante simples exercício de subsunção, conduziriam à automática declaração de inconstitucionalidade da lei que criou o município, mas que tal conduta geraria consequências perniciosas. Nesse caso, a Corte estaria diante de uma situação excepcional não prevista no direito positivo, porém instalada pela força normativa dos fatos. Por fim, tivemos o polêmico julgamento da DIN 3510, que tinha por objeto declarar inconstitucional o artigo 5º da Lei 11.105, que permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias. Quem acompanhou esse julgamento pela TV Justiça viu que houve ministro que, ao julgar essa matéria, criou até cargo comissionado. Ao decidir assim, pode fazer a pesquisa desde que se crie uma comissão mista composta por membros do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que terá 2 DAS 6, 3 DAS 5, criando cargo num julgamento de pretendia a inconstitucionalidade de uma DIN. E em matéria tributária, há espaço para o ativismo judicial, como bem lembrou o ministro Castro Meira, matéria tributária que é alicerçada no princípio da legalidade, mas eu fiz alguns exercícios aqui de imaginar o ativismo judicial. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou inconstitucional a alíquota de 30% do ICMS para as operações de energia elétrica e prestação de serviços de telecomunicação, com base no princípio da seletividade. O que disse o Tribunal de Justiça? Olha, a Constituição diz que o ICMS poderá ser seletivo, o que não impede que haja uma alíquota única para o ICMS. Mas a partir do momento em que o legislador faça a opção por graduação de alíquotas, ela obrigatoriamente deve seguir o princípio da seletividade, que reza que a graduação deve seguir a essencialidade do produto ou do serviço prestado. E entendeu o Tribunal de Justiça que a energia elétrica e o serviço de telecomunicação eram essenciais e que, portanto, não poderia ter a alíquota mais elevada da lei. E com isso, ao declarar inconstitucional a alíquota, o que teve que fazer o tribunal? Fixar uma outra alíquota. Já que a de 30% é inconstitucional, qual a alíquota que vai valer? Do mesmo modo, quando o judiciário decide pela inconstitucionalidade de multas exorbitantes consideradas multas confiscatórias. Se a multa de 300% é confiscatória, qual a multa deve ser aplicada? Caso de ativismo. Com base no ativismo, quem sabe o judiciário não pode dar eficácia plena ao princípio da não cumulatividade, suprindo a omissão das legislações estaduais que até hoje não regulamentaram a forma de aproveitamento de créditos acumulados. Há a previsão de que os créditos sistemicamente acumulados devem ser aproveitados pelo contribuinte na forma das leis estaduais, que até hoje não vieram. É uma possibilidade de ativismo judicial. E, sem dúvida, temos ativismo judicial quando, em matéria tributária, quando dá-se ao Poder Judiciário o poder de modular os efeitos das suas decisões judiciais. Na modulação dos efeitos das suas decisões judiciais, há um evidente exercício do ativismo judicial. E aqui eu gostaria, para encerrar, de fazer a seguinte observação. As decisões judiciais que cada vez mais extrapolam
seus efeitos para além das partes do processo e que cada vez mais tem todas as características de uma norma produzida pelo Poder Legislativo, deve se submeter aos mesmos controles dessa norma. Quando se atribui ao Supremo Tribunal Federal o poder de modular os efeitos temporais de suas decisões, devemos invocar o princípio da não surpresa, que deve ser o guia a conduzir essa modulação dos efeitos em matéria tributária. Por exemplo, deve ser conferido o efeito ex nunc em obediência ao princípio da não surpresa a eventual modificação de jurisprudência em detrimento dos contribuintes, bem como em decisões em ações rescisórias desfavoráveis aos contribuintes. Pelas mesmas razões, se deve inverter a orientação quando a decisão é em desfavor das fazendas públicas, pois estas devem necessariamente ter efeito ex nunc. Não se pode alegar que o Estado possa ser surpreendido com eventual declaração de inconstitucionalidade de lei tributária. A não surpresa, bem como todos os princípios constitucionais tributários, são limitações ao poder de tributar e não podem ser enforcadas por quem é titular desse poder. Em tempos de ativismo judicial, no qual o Poder Judiciário, com frequência cada vez maior, invalida as ações de outros poderes, bem como efetivamente exerce o papel de legislador positivo, devemos ampliar o raio de ação do princípio da não surpresa. Em suma, não surpresa em sentido amplo deve também atuar como instrumento constitucional de limitação ao poder judicial de tributar, fenômeno do século XXI.